Bom dia, tudo bom? Boa segunda-feira. Espero que o final de semana de vocês tenha sido gostoso, ficar em casa, descansando, sair um pouco desse ritmo louco que é a semana, ficar fora de casa e tal. Tá bom? Inicialmente cumpre ressalvar o seguinte: hoje é dia 6 de abril do ano cristão de 2020, portanto, pelo calendário letivo, nós temos aulas de segunda, terça e quarta. Quinta e sexta não tem. Portanto, teremos somente a aula de hoje, os vídeos da aula de hoje. Não teremos mais durante a semana. Então vocês farão apenas um resumo essa semana e apenas esse único resumo valerá um ponto. Beleza? Tudo bom? Hoje nós vamos estudar hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, que é o item 8.0, a partir do item 8.0. Portanto, senhores, um contrato de trabalho podem as partes convencionar, e aí pode ser um contrato de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, as partes elas podem muito bem convencionar se esse contrato pode ficar suspenso ou interrompido. Além da autonomia particular das partes, da estipulação se um contrato de trabalho pode ser suspenso ou interrompido, existem hipóteses legais pela qual não somente a CLT, mas todo um conjunto de legislação espalhada por aí, espalhado por todo o nosso sistema legislativo, sistema jurídico, são hipóteses em que autorize, em que haja suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Primeiramente, o que é suspensão e o que é interrupção? A palavra suspensão e a palavra interrupção são conceitos gerais do direito. Não são conceitos específicos do direito do trabalho. E tem a ver com tempo, tem a ver com prazo, tem a ver com atos jurídicos no prazo. E o que é suspensão e interrupção de um contrato de trabalho? Ambas têm a similitude de não ocorrer prestação de serviço por parte do empregado. Tanto na suspensão quanto na interrupção, o empregado não presta serviço. O empregado não cumpre a sua principal obrigação no contrato de trabalho. Por outro lado, o que diferencia suspensão e interrupção é que na suspensão não há a principal obrigação por parte do empregador, que é o pagamento de salários. Quando o contrato de trabalho ele é suspenso, o empregado não trabalha e ele não ganha. Por outro lado, existem inúmeras hipóteses pelas quais o empregado não trabalha. Mas mesmo não trabalhando, ele ganha. Ele recebe por aquilo. E aí nós estamos falando de interrupção de um contrato de trabalho. E é muito importante vocês saberem essa diferença, porque afinal de contas, o operador do direito, seja o jurídico que esteja fazendo uma tese de pós-doutorado, seja coitado do empregador que está lá manipulando a mão de obra dos seus empregados, o pessoal do RH, são conceitos fundamentais e tem que saber todos esses permissivos e hipóteses legais aos quais o empregado não trabalha e você vai verificar se você vai pagar salário ou não para esse empregado durante o período em que ele não presta serviço. Tá bom? Tudo bem? Tem a apostila, não se esqueçam disso, tá? Mas não se esqueçam nunca de vocês saberem. Aí vocês perguntaram para mim, professor, mas quando são casos de suspensão, quando é caso de interrupção? É o que a gente vai estudar. Diga-se de passagem, só dando uma olhada na apostila, nós estudamos 27 casos, não, muito mais do que isso, porque tem as hipóteses da CLT, 27 casos em que a suspensão de trabalho, o empregado não presta serviço, mas cada caso a gente vai verificar se há ou não pagamento de salário.
A primeira hipótese é o item 8.2.1, o aborto. Acontece que aqui nós temos que verificar duas hipóteses do aborto. O aborto é a antecipação do nascimento. Essa antecipação ela pode ser por causas biológicas, naturais, involuntárias. Não houve participação nenhuma por parte de ninguém para que a criança abortasse. Por outro lado, nós temos as hipóteses criminosas. É o crime contra a vida, doloso contra a vida, que é o aborto, né? E aí, a mãe gestante ou algum terceiro participa de atos materiais que visem expulsar o feto, matando-o. Daí que vem a consequência muito grande. Se o aborto é criminoso, se é um crime, nós temos suspensão do contrato de trabalho a partir do momento em que a mãe tem que parar de prestar serviços. Se a mãe tem um aborto, esse aborto provocado, que muitas vezes acontece, seja por ingestão de droga, seja por enfiar objeto pérfuro cortante dentro do útero e matar o feto, pós-aborto, muitas vezes, dependendo do grau de agressão que a mãe sofre, ela tem que ficar internada, fazendo curetagem uterina, dependendo até acompanhar, muitas vezes ocorre até hemorragia uterina. E esse tempo em que a mãe vai ficar internada, esse tempo que a mãe vai ficar incapaz para trabalhar, ela não trabalha, mas como o aborto é criminoso, ela não ganha. Ao contrário senso, se foi um aborto involuntário, se foi um aborto que a mãe não quis, se foi um aborto pela qual a mãe não, para isso ela não trabalhou, para isso ela não concorreu, aí no caso, durante essas 2 semanas as quais a mãe vai ficar se recuperando, e é um prazo de 2 semanas após aborto, que também dependendo tem que se fazer curetagem, dependendo se tem do grau de agressão, do grau de gestação do feto, né? Geralmente até 3 meses aí, você só faz curetagem. Geralmente no aborto que acontece involuntário no final da gravidez, já é, sem contar a questão do estresse pós-traumático, né, o aspecto psiquiátrico, psicológico da mãe, mas também aí a legislação previdenciária, ela diz que nessas 2 semanas em que a mãe, pós-aborto natural, deixa de trabalhar, ela vai receber auxílio salário maternidade. Ela vai receber o benefício do salário maternidade. Ou seja, o empregador vai pagá-la como se estivesse pagando o salário normal, e depois, na hora de efetuar o recolhimento previdenciário da sua folha de pagamento, faz a devida compensação, tá? Então, só para terminar, aborto criminoso, tem suspensão do contrato de trabalho e a mãe não recebe nada. Aborto não criminoso, aborto involuntário, tem suspensão da prestação de serviço? Tem. É pago esse tempo que a mãe fica? É pago. Então é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Bom, obrigado.